Partido de Bolsonaro quer demissão de novo ministro de Previdência Social nomeado ontem pelo Lula. A ala do PDT quer romper com o governo Lula para apoiar a candidatura de Ciro a presidente em 2026. Deputado bolsonarista dá resposta atrevida para ministro Flávio Dino. Eduardo Bolsonaro diz que membro do governo Trump chega ao Brasil segunda-feira para sancionar o Alexandre de Moraes. Marqueteiro do PL desdenha de anistia. Por último, vou te falar o nome da nova ministra demitida pelo presidente Lula hoje. Todas essas notícias agora em menos de 3 minutos. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e me seguir. Ontem o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, pediu demissão e o presidente Lula já nomeou o número 2 da Previdência Social, o Volney Queiroz, e o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, já entrou com um pedido na PGR para impedir a nomeação do novo ministro de Previdência Social. Segundo o Sóstenes Cavalcante, o Volney Queiroz, assim como Carlos Lupe, foram omissos diante das denúncias de fraude no INSS. É muito cinismo desses deputados do PL, sendo que a maior parte das fraudes iniciaram durante o governo Bolsonaro e eles querem simplesmente tirar o deles da reta e colocar a culpa somente no governo Lula, que inclusive foi o único que conseguiu investigar tudo isso, porque o governo Bolsonaro não investigava ninguém, por isso que não tinha corrupção. Lembrando que essa demissão do Carlos Lupe não foi um rompimento do governo Lupe com o PDT. O Volney Queiroz é amigo particular do Carlos Lupe, homem de confiança dele, era o número 2 da Previdência Social, já foi deputado federal por 5 mandatos, é filiado ao PDT desde os 19 anos e assim como o Carlos Lupe, é um homem íntegro. Lembrando também que a AGU e o INSS já estão preparando o cronograma para pagamento de todos os aposentados e pensionistas que foram prejudicados. E a oposição já protocolou uma CPI para investigar essas fraudes do INSS, né? O que para o governo Lula não é nenhum problema, porque a gente sabe muito bem que quando for investigar vai cair tudo no colo do ex-presidente Bolsonaro. Mas tudo bem, a gente não pode exigir inteligência de bolsonaristas, né? Tem uma ala do PDT, uma ala mais apoiadora do Ciro, que quer que o PDT saia do governo Lula, rompa com o presidente Lula e apoie uma candidatura do Ciro Gomes a presidente em 2026. Lembrando que aqui no Ceará o PDT rachou por completo por culpa do Ciro, que não quis mais permanecer em aliança com o PT. E agora eles querem levar esse racha, essa crise interna, para todo o PDT a nível nacional. Provavelmente o Carlos Lupe não permitirá que isso aconteça. E o mesmo deputado do PL que pediu o impedimento do novo ministro da Previdência Social assumir o cargo, ele foi intimado pelo Flávio Dino a dar esclarecimento sobre aquela ameaça que ele fez de não cumprir o acordo de divisão das emendas parlamentares se a anistia não fosse votada em regime de urgência. E olha a resposta atrevida dele ao Flávio Dino. Ele simplesmente disse que não era obrigado a prestar esclarecimentos sobre declarações recentes dele. Obviamente que o Flávio Dino recusou esta resposta atrevida e exigiu sim novos esclarecimentos, porque segundo o Flávio Dino, utilização de emendas parlamentares, crimes de responsabilidade fiscal não estão imunes por conta do mandato do parlamentar. Bote quente, Flávio Dino, em cima desse povo que estão querendo simplesmente paralisar todas as atividades na Câmara para poder anistiar um golpista do Bolsonaro. E o marqueteiro do PL, que foi responsável pela campanha do Bolsonaro em 2022, ele simplesmente desdenhou da anistia. Ele falou que o povo não sabe nem o que é anistia, que isso não vai dar em nada, porque ele sabe que é inconstitucional e que mesmo que avançasse o STF barraria, e que a oposição está só perdendo tempo, ao invés de se debulhar, de dar importância a questões econômicas, está perdendo tempo com a anistia que não vai dar em nada. Obviamente que essa fala dele foi totalmente criticada pelos bolsonaristas, que não aceitam a verdade. E o Eduardo Bolsonaro afirmou que na segunda-feira, um dos membros do governo Trump virá para Brasília para tratar sobre as sanções que o governo Trump irá impor ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, quem virá será o David Gamble, que é chefe da área de sanções dos Estados Unidos, que irá se reunir com o Flávio Bolsonaro e com o próprio Bolsonaro. Vamos aguardar para ver se realmente o Trump vai querer entrar nessa briga. E só para concluir, o presidente Lula demitiu
a ministra Cida Gonçalves, que é ministra das Mulheres, e colocará no lugar dela a Márcia Lopes, que deve assumir o ministério na semana que vem. A Márcia Lopes já foi ministra de Desenvolvimento Social nos anos de 2010 a 2011. Nós não sabemos o motivo da demissão da Cida Gonçalves, mas na hora que eu tiver novidades, eu volto aqui para contar para vocês.